Graça e paz, muitíssimo boa noite, em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez, num momento de adoração ao Pai, no meio desse momento complexo e turbulento que a humanidade tem experimentado, e ainda assim continuamos adorando, louvando a Deus, porque cremos que esta é a posição que compete a cada cristão, mesmo na pior crise. E nessa noite, nós continuamos falando sobre as bem-aventuranças, conforme começamos no último domingo. E eu quero dar continuidade ao nosso tema, o tema que já começamos a trabalhar desde a última semana. Quem você tem sido durante essa pandemia? Quem você tem sido durante essa pandemia? Parte 2. E eu já quero partir direto para a leitura das bem-aventuranças em Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar em mais um momento agora. Pai querido, ilumina o nosso entendimento, a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra da vontade que o Teu Espírito deseja que a entendamos. Vem nos trazer conforto, alento, ânimo, vem nos levantar do nosso abatimento, vem nos dar um novo fôlego para que hajamos de acordo com a Tua palavra e não de acordo com os nossos sentimentos mesquinhos e tacanhos. Que de fato esta palavra seja uma palavra que faça diferença na vida de cada pessoa que a está ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos preocupados com o nosso caráter durante esse período de grande crise que se abate sobre o mundo. Há muitas pessoas agindo de uma forma estranha, contrária ao seu normal, revelando facetas até então desconhecidas por muitos. Defendemos aqui no último domingo que é na pressão que nós expomos o nosso verdadeiro eu, mostrando aquilo que de fato está em nosso interior. Vimos também que as bem-aventuranças são as marcas do caráter que Deus planejou para os seus filhos. Aquilo que eu e você devemos buscar como norma de conduta e de ser, está aqui em Mateus 5, no texto que acabamos de ler. As bem-aventuranças confundem-se com o fruto do Espírito Santo que se encontra em Gálatas capítulo 5. Portanto, Deus está nos dando a chance, a partir dessa série de mensagens, de reavaliarmos o estado do nosso coração. Nessa pandemia, devemos nos perguntar: estamos nos parecendo mais com Jesus ou estamos distantes de qualquer identificação mínima com Ele? Semana passada falei sobre a humildade de espírito, que consiste em nos reconhecermos como incapazes diante dos desafios que Deus nos coloca e de nos vermos como impossibilitados de estarmos por nós mesmos na presença santa e majestosa de Deus. Hoje quero falar sobre outra bem-aventurança,
a que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Inquestionavelmente, esta é uma declaração considerada ridícula pela sociedade, pois o que mais as pessoas procuram é sorrir, alegrar-se, evitar a necessidade de qualquer tipo de choro. A filosofia secular estipula o seguinte: me acompanhe, esqueça-se das suas dificuldades, volte as costas para elas e faça tudo o que estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-las. As coisas já são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for possível. É isto que a sociedade contemporânea apregoa. Por essa razão, esse choro valorizado por Jesus constitui-se aparentemente num terrível paradoxo e contradição, em alguma coisa que ninguém quer. Precisamos então entender melhor o que Jesus quis nos ensinar ao afirmar: felizes os que choram. Mais uma vez, é bom deixar claro, torna-se evidente que encontramos nestas palavras de Cristo algo inteiramente espiritual em seu significado. Nosso Senhor não estava fazendo menção simplesmente ao choro ocasionado por alguma tristeza terrena, como, por exemplo, um sentimento de pesar devido à morte de um ente querido, pela perda do emprego tão necessário, pela quebra de um relacionamento que se julgava ser seguro. Não, o que está em pauta nessa palavra de Jesus é essencialmente uma tristeza, escute, espiritualmente provocada, algo que se encontra ausente na maioria da igreja de Jesus hoje em dia, pois temos atualmente uma ideia muito defeituosa acerca do que seja o pecado e quais as consequências que ele pode acarretar em nossa vida. Não há mais a convicção de pecado por algo que tenha ferido, maculado o nosso relacionamento com Deus. Não há mais o arrependimento por ter machucado o nosso próximo, por ter ferido a santidade da igreja de Jesus, ou magoado alguém que amamos por causa do nosso erro. Os sentimentos que prevalecem na igreja são os sentimentos de apatia e indiferença diante do mal que cometemos, de modo que demonstramos possuir uma consciência cada vez mais cauterizada, inabalável, nada a afeta, nem mesmo o mais hediondo erro que possamos cometer. Muitos de nós temos nos tornado verdadeiros psicopatas espirituais. Precisamos voltar-nos para o Salmo 51, versículo 17. Olha o que ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amados, sinceramente, eu creio que a vida cristã saudável é uma vida de celebração, é uma vida de alegria, é uma vida de júbilo, e nós temos tentado viver dentro dessa realidade como igreja de Jesus. Entretanto, atente para essa lição. Se ligue, na vida cristã, a alegria só vem depois do choro. Você consegue compreender isso? Na vida cristã, a alegria só vem depois do choro. Não há alegria genuína à parte da convicção de pecado. Os que são verdadeiramente felizes diante de Deus e das pessoas são aqueles que antes de tudo lamentam-se, choram pelos seus erros, pois a verdadeira alegria tem origem no Espírito Santo de Deus. E se houver pecado encoberto, pecado guardado em nossa vida, como sorrir, como se alegrar? Tudo não passa de fachada, uma vida de vitrine. Qual foi a palavra do filho pródigo?
para ser aceito novamente pelo seu pai. Você se lembra? Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você pode imaginar o filho pródigo dizendo isso friamente ao seu velho pai? Você pode pensar no filho pródigo pronunciando tais palavras sem lágrimas de comoção nos seus olhos? Eu não. Ele agonizou, ele suplicou, ele implorou aos prantos pelo perdão do seu pai. Mais uma vez, preste atenção, se ligue. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista de seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. É essencial o autoexame na sua vida com Deus. É necessário fazer uma pausa no fim do dia e analisar a maneira pela qual você se comportou desde as primeiras horas da manhã até aquele momento. Sem esta parada não há convicção de pecado e, por conseguinte, não há choro espiritual. Voltemos-nos para Davi agora, Salmo 139, versos 23 e 24. Olha o que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que palavra! Porém, o genuíno crente não para por aí. Aquele que é crente verdadeiro também chora por causa dos pecados alheios, por causa dos pecados dos outros, por causa da desgraça que se abate sobre o seu próximo. Observe o nosso Jesus, Lucas 19, 41 e 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou pelo seu povo, pela sua desobediência, pelo seu afastamento de Deus, pelo castigo terrível que estava por vir sobre aquela gente. O crente preocupa-se por causa do estado da sociedade e do mundo, por causa da situação espiritual dos seus familiares e amigos. Ele chora pela sua igreja, ou seja, ele clama, ele agoniza, ele chora por si e pelos outros. Como você se sente ao ver na TV aquela cena que tem se tornado muito veiculada nesses últimos dias, do negro George Floyd sendo sufocado por um policial branco e morto por asfixia, numa clara cena de racismo? Quão comovido você fica ao saber do menininho Miguel, que caiu do 9º andar do prédio em que morava a patroa de sua mãe, por pura negligência de uma mulher rica que valorizava mais um cachorro do que uma criança? Quais os sentimentos que atingem a sua alma quando você sabe que no Brasil já cerca de 40 mil pessoas morreram pelo coronavírus, e aquilo que foi taxado como uma gripezinha ainda vai matar muito mais pessoas, em geral pobres e negros? Isso tudo é consequência do pecado que atinge a humanidade. E nós precisamos aprender a chorar por isso como filhos de Deus, que querem ser parecidos com Jesus a cada dia. Se nada disso mexe genuinamente com você, por favor, ligue-se no que eu vou lhe dizer. Você tem que rever a sua fé. Você precisa repensar a qualidade da sua espiritualidade. Talvez até você tenha que se converter genuinamente. Eu não sei quanto a você,
mas eu me sinto horrorizado, esse é o termo correto, diante da falta de sensibilidade do governo atual, que, dados os números alarmantes de vítimas que crescem dia após dia, não há uma palavra de conforto, não há uma palavra de alento para os familiares. Pelo contrário, o que há é chacota, é zombaria, como se fosse uma coisa qualquer, 40 mil pessoas morrerem. Mas o que mais me horroriza não é a posição do presidente, porque ele não é cristão coisa alguma, ele nunca foi, tudo conveniência. O que mais me horroriza é a posição daqueles que o seguem, daqueles que o aplaudem e se dizem cristãos, convertidos a Cristo, com a mesma falta de sensibilidade, com a mesma apatia, com a mesma indiferença. Como pode isso? Totalmente contrário à bem-aventurança de Jesus. Não dá para entender isso e aceitar de modo passivo. Mas, se você é capaz de chorar pelos seus pecados e pelos dos outros, você é um crente. Sim, se você chora pelas suas mazelas de alma e ainda pelas mazelas que tomam conta do mundo, você mostra-se como um crente genuíno. E há uma promessa nas bem-aventuranças guardada para você: a consolação que vem de Deus. Pois o que diz Mateus 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esta consolação é uma realidade para dois mundos. Primeiro, o mundo presente. Olha o que diz lá, João 14, 16, 17. João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Escute, crente em Jesus, você tem Deus dentro de você, por meio do seu Santo Espírito Consolador, Deus que afaga, Deus que alivia, Deus que alenta, Deus que conforta o seu coração doído e quebrantado, Deus que o perdoa de todos os seus pecados. Esta é uma realidade para o mundo presente, nós podemos experimentá-la já agora, mas também há uma promessa de consolo para o mundo por vir. Vamos lá? Apocalipse 21, 3 e 4, último texto bíblico da nossa palavra de hoje. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tremendo isso. Quem hoje chora espiritualmente, rirá na eternidade. Deus nos garante esta promessa. Nós temos o céu como nossa esperança maior. A igreja precisa retomar essa crença. A igreja precisa restaurar esta esperança viva. Muitos se encontram neste exato momento sem nenhum tipo de alegria concreta, embora tenham tudo. Não tem como desfrutar do que sempre desfrutaram nos seus períodos de bonança. Mais do que nunca está claro, então, que se nós não tivermos uma convicção de uma vida maior, que não se prenda apenas a esta existência, como disse Paulo, nós seremos de todos os homens os considerados de maior lástima, os mais miseráveis de todos os homens, porque a minha e a sua esperança, como parte da promessa que vem de Deus, ela se prende a um mundo por vir, a uma eternidade que nos aguarda. Então, aqueles que choram, aqueles que lacrimejam, aqueles que agonizam, aqueles que pranteiam hoje, têm o céu de Deus como garantia de sua morada eterna, para alento definitivo da sua alma. Assim sendo, então, eu termino essa palavra perguntando para você: você tem chorado?
Você tem chorado? Chorado pela sua vida e por aqueles que o rodeiam? Chorado por todas as tragédias decorrentes do pecado que se abatem sobre a nossa humanidade? Se isso é capaz de angustiar e entristecer você, você prova que tem um caráter cada vez mais identificado com o de Jesus. Mas se você permanece uma pessoa passiva, inatingível na sua alma, quanto a tudo que você tem presenciado, é sinal então de que de fato você precisa rever a sua vida com Deus. Que essa pandemia sirva para lhe produzir um caráter aperfeiçoado à imagem de Jesus. No próximo domingo, nós estaremos dando continuidade às bem-aventuranças. Deus o abençoe, Deus a abençoe nessa noite, em nome de Jesus.